Olá pessoal, professor Gleberson Riff. Vou falar então um pouco nesta aula de hoje sobre evolução na radiologia. É um assunto bem complexo, um assunto bem grande, muito extenso, né? Porque é uma das áreas então da área da saúde que mais evoluiu e eu sempre digo que ela está relacionada com a história. Então é um pouco da história da radiologia, um pouco da história vamos dizer, da humanidade, relacionados com os eventos que aconteceram na radiologia. Eu sempre digo que está tudo interligado. Vamos lá, então. O que eu sempre faço comparativo é a gente entender que período a gente estava vivendo. Por quê? No Brasil, então, estamos vivendo, em 879, estamos vivendo a Proclamação da República. Estamos vivendo a Proclamação da República. E aí a gente tem alguns fatos interessantes que vocês vão entender, né, depois, ao longo, quando começar a estudar radiologia. Que em 895, o que a gente está? A gente está descobrindo as emoções fotográficas. Então, primeiramente estava as chapas fotográficas à base de vidro, né, que tinha uma qualidade superior, os filmes fotográficos flexíveis e os papéis fotográficos. Então, esta época, ela está relacionada muito com a própria fotografia. E a gente tem, coincidência ou não, em 1895 a gente tem a descoberta do raio-x, dos raios-x. Então é bem, vamos dizer, temporal, bem presente. Por isso que Röntgen estava, ou tinha, vamos dizer, estava com filmes de fotografia junto, e a radiologia tem muito isso presente, estando com, vamos dizer, com a fotografia. Então, dia 8 de novembro de 1895, numa sexta-feira, uma tarde, William Conrad Röntgen descobre os raios-x a partir de pesquisas com tubos de raios catódicos. Então, que ele está bem na época do raio-x, bem na época da fotografia, e também os raios catódicos eram vamos dizer, eram também os queridinhos dos cientistas, né? Utilizando os tubos de Lennart Crookes, os tubos de Crookes. Está aqui um tubo de Crookes, que era também uma não novidade, mas também era uma febre entre os cientistas, que acabou sendo utilizado e ele fazia também vários testes. E aí, se a gente olhar, é importante, ó, no dia 11 ele está descobrindo isso, e ele descobre, e ele fica testando, até, vamos dizer, no dia 22 de dezembro, num domingo, ele faz a primeira radiografia da história, que é a mão da sua esposa Ana Berta Ludwig Röntgen, que tem um tempo aproximado de exposição de 15 minutos. E temos esta belíssima imagem aqui. Eu sempre falo para meus alunos que é a primeira imagem e o primeiro rejeito, porque está com anel. Brincadeiras à parte, mas é o primeiro registro de um raio-x. Então, no dia 10, Röntgen recebe a mão depois, no dia 10 do 12, Röntgen recebe das mãos do príncipe da Suécia o prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel pela descoberta, né? Pela importância. E ele tem uma característica muito legal, que ele doou o dinheiro para pesquisas científicas na universidade. Então, o raio-x tem vamos dizer, essa característica porque ele não foi patenteado exatamente para ajudar a sua divulgação. Em 1896, 97, então o que a gente tem no Brasil? Se a gente voltar, a gente está na Guerra dos Canudos, né? Guerra dos Canudos. Em 1897, Joseph Stomps descobre o elétron, né? Os raios catódicos, os feixes de elétron, também no mesmo modelo de pesquisa. Então tem uma interligação, né? Em 1898, Pierre-Marie Curie descobre o primeiro elemento radioativo, que é o rádio e o polônio, né? Polônio em homenagem à Polônia, então é uma época quase de ouro, né? Olha quantas descobertas e quantas pessoas importantes são contemporâneas e fizeram tantas descobertas para a saúde, né? E o início da radiologia, então, no século XIX, logo após a sua descoberta, foram identificadas algumas aplicações nas práticas, né? E principalmente isso daqui, ó, o raio-x é uma descoberta, aplicação prática, e análise de objetos, joias, objetos metálicos, percussor da radiologia industrial, então começaram a analisar, se tu vê que todas as áreas estão interligadas, já começaram a analisar na questão de um contexto de radiologia industrial, análise do corpo humano, então analisando o corpo humano na radiologia médica,
Então, tu já vê que nasce desde o início duas áreas de atuação muito importantes para a radiologia. Há várias experiências que foram realizadas para adaptar o raio-x na prática médica. Então, inicialmente usando a radioscopia. Então, se tu olhar imagens de foto, radioscopia, não sabia da letalidade do raio-x, dos danos, né? Pouca documentação, porque preferencialmente eram chapas fotográficas, então a questão do vidro ainda era muito utilizada. Então, o próprio desconhecimento levava a essa pouca documentação. Então, em 25 de março de 96, né, Thomas Edison, né, obtém licença para produzir o Thomas Edison X, né, o raio-x Kits, que era um kit para visualização de radioscopia. Então, já tinha uma ideia de usar radioscopia e Thomas Edison, o próprio inventor da lâmpada, já estava utilizando. Em 1896, então já começa a usar o contraste artificial, né? Então, uh, tu vê que já estava tentando ver a própria radiologia contrastada. Então, tu tinha primeiramente o bismuto, depois o próprio bário, né? O que é o mesmo bário usado até hoje, já estava sendo utilizado, né? Então, a gente vai ter também a questão da artografia, introdução do ar, né? No início da radiografia, em 86, a primeira patente do tubo de raio-x aperfeiçoado. Então, começaram a apresentar. Isso tu vê, a Siemens continua aqui, até hoje, né? Que não queimava após longos períodos. Então, usando um tubo que não queimasse, que aguentasse realmente vamos dizer, a sua utilização. Em dezembro de 1896, o papel fotográfico para o raio-x não era utilizado pela maioria, então a maioria não sabia ou não tinha como registrar isso. Já no Brasil, né, o início de 96, realizada a primeira radiografia, né? Em 1896, o Brasil já realizava. Olha quando veio rápido, e eu sempre comento isso com meus alunos, né, que da descoberta para chegar ao Brasil foi uma descoberta tão magnífica que chegou tão rápido para nós que já temos, vamos dizer, que já estamos usando hoje, até que tu vê na atual, quanto tempo demora para chegar um evento. E agora tu tá em 1896, quase 1900, e tu tens uma descoberta chegando tão rápido ao Rio de Janeiro, né? Que era a capital, então tu tinha ainda uma presença muito forte de estudo da medicina no Rio de Janeiro pelo Dr. Francisco Pereira Neves. Em 1897, então, quem tem muitos utilizaram na Guerra dos Canudos. Quem estava em guerra, tem utilização. Em 1897, Álvaro Alvim instala o aparelho de raio-x no Rio de Janeiro, né? Dedicação, radiografia, diagnóstica, radioterapia. Então, ó, já tem radiografia, a primeira radiografia das tipófagas Rosalina e Maria no mundo, né? Das irmãs tipófagas, órgãos identificados e separados com sucesso. Com a realização das radiografias experimentais ou médicas, vários lugares do mundo começaram a ter relatos de queda de pelos. Olha que interessante, né? A gente tem aqui a queda de pelos como um dos sinais da radiação, do excesso. Então já começaram também a ter problemas, infecções, vermelhidão, que é o eritema no local associados ao raio-x. Então o que o pessoal começou a perceber? Que esse raio-x estava causando algum dano, tinha alguma coisa diferente aqui e começaram a atribuir a ele, certamente. Então, uma radiografia de crânio durava em torno de 30 minutos. Olha o período, tempo de exposição. Ao final de 1896, 23 casos de danos severos causados pelo raio-x já tinham sido registrados em revistas médicas. Então, a gente começa a ter os danos aqui já registrados. Então, olha como é que era no início. Então, era algo totalmente, vamos dizer, sem preocupação com a dose, sem preocupação com a exposição. Então, a gente tem nessa época, então, duas guerras mundiais, no século XX, grande período ali na Guerra Fria, acontecendo, capitalismo e comunismo, e a gente tem a Era Digital. A evolução da radiografia, então, vai ter aquela, em 39 anos, assistente Thomas. Então, morreu um assistente do Edison, né? Lembra que ele estava fabricando tubo, e aí o que acontece? Morre em fabricação. Um dos seus assistentes devido vamos dizer, a fabricação do tubo de rádio. Então registrou uma luta contra queimaduras e amputações, a linfodenomegalia. Então, primeira coisa que poderia identificar que o raio-x podia matar. E aí
vai mudando. E aí a gente vai pro extremo, né? Já que a gente não sabia quanto aquilo que a gente estava lutando, então ou prepara pro operador. Aventais de chumbo, muito pesado, e capacete de metal. A prática de radiologia era mais difícil, mas então foi daquele extremo de totalmente sem proteção para um extremo de proteção para saber o que a gente estava contra o que se proteger do próprio raio-x. A evolução, para início da proteção, tem equipamentos, tela de chumbo e vidros plumbíferos, né? Começou a questão de tela de chumbo, vamos proteger, vamos usar vidros plumbíferos, então a gente está protegendo o operador estar protegido para garantir a sua integridade física. O que a gente tem também no início da história, de 1907, as válvulas, né? Então tu tem as válvulas sendo criadas em 1912, então tu vai ter vários ali, a natureza do raio-x, ondas elétricas, então começa a ser estudado o raio-x mais aprofundado. E então a gente tem o período da Primeira Guerra, né? Primeira Guerra Mundial, a evolução dos tubos, né? O tubo de raio-x inicialmente era dos elétrons para a formação dos drenagens olhando os gases do seu interior. Então o primeiro tubo era aquele tubo de Crookes ainda sendo utilizado, que era impossível determinar a quantidade de radiação para técnicos. Os tubos estragavam rapidamente, então acabavam sendo perdidos ou queimados. Em 1913, William David Colling anunciou um tubo de raio-x, que era um eletrofilamento de tungstênio, aquecido até hoje utilizado. Tubo desenvolvido no Departamento de Pesquisa na General Electric, nos Estados Unidos. Então, com a evolução, a chapa, então temos em 1913 uma chapa de um raio-x de pulmão, com um filme à base de vidro. Lembra lá que os filmes fotográficos eram à base de vidro, então a gente acabou copiando ou seguindo a mesma linha, que tinha uma qualidade superior. Só que não era muito utilizado por sua praticidade e pela questão de manuseio, né? Então, em 1913, o cirurgião alemão fez uma radiografia da mama, primeira mamografia, né? Uma peça cirúrgica, né? Em 1913 teve uma radiologia de uma grade fixa. A grade, o que era a questão de diminuir a radiação espalhada, né? Então, a grade fixa para tentar diminuir a dose e melhorar a qualidade da imagem. Então, é uma luta para melhorar a qualidade da imagem. Em 1914, teve uma escassez da matéria-prima, que era o vidro, para a fabricação de chapas por conta da guerra. Então, se era o próprio vidro, então diminuiu, né? O aumento dos números de radiografias e aumentar o uso de filme flexível. Então começamos a usar os filmes flexíveis ali. Em 1916, o Potter, radiologista americano, fez uma grade com mobilidade. Então às vezes tu vê nos livros grade móvel ou fixa. A grade, ela visa eliminar a radiação secundária ou, vamos dizer, diminuir essa radiação secundária. Então essa grade, ela se movimenta, ó. Ela vai fazer um movimento de giro para, vamos dizer, um movimento nesse sentido para eliminar a radiação secundária. Obviamente, quem já teve física vai ter isso mais aprofundado. Não é o objetivo entrar agora, mas sim só elencar. É lançado então um filme específico, olha, em 1918, um filme específico para a radiografia, com emulsão de alta sensibilidade e velocidade dos dois lados, né, que permite duas telas intensificadoras, que aumentou bastante a qualidade, até a ideia de ter uma tela intensificadora dessa imagem. Em 1919, né, começa, o que faz ali? Ele vai ter um neurocirurgião que permite ar nos ventrículos. Então começa a usar o contraste para tentar visualizar estruturas dentro cerebrais. Em 1920, a adesão de um filme à base flexível com bom desempenho nas telas intensificadoras. Então o uso da chapa radiográfica. Em 1923, então a gente tem um neurocirurgião que vai fazer uma radiografia do canal raquidiano, né, usando os filmes flexíveis. Em 1924, faz as vesículas biliares, né? Então a gente começa a raio-x contrastado. Em 27, o Antônio, na escola portuguesa, uma angiografia cerebral. Então, tu pode ver que tem várias pessoas, vários cientistas pesquisando os usos do raio-x. Em 1927, então, subiu um tubo de raio-x com anodo giratório. Então, essa aqui é a parte do anodo, ó. E agora, ele tem um rotorzinho, ó, que vai girar. Aqui é um motor que vai botar ele em movimento. Isso vai fazer o quê? Melhoria da qualidade da imagem e redução do tempo de exposição. Então, tu melhorou bastante a qualidade e já em 1927.
O modelo até hoje segue o mesmo modelo. Se tu vê em qualquer escola o tubo de raio-x, vai continuar com um modelo similar, né? Em 1930, Alessandro, né, o médico italiano, desenvolve o primeiro tomógrafo. O médico idealizado, né, por Edmund Hillary. Em 1930, né, o que tem? Um tomógrafo multidirecional. Então começa a ver como começa a evoluir e crescer. Em 1936, né, a gente tem aqui no Brasil também o nosso Manuel Dias Abreu, que criou a abreografia. Que era o quê? Que era uma foto do ecrã fluoroscópio. Porque a gente estava vivendo um período muito de tuberculose, né? Então é o primeiro abriografia instalado no mundo, né? Que ele até sugeriu o nome de Röntgengrafia, né? Em homenagem a Röntgen, mas pegou mesmo o nome de abriografia. Já que a gente tem aqui em 1939 e 45, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, né? E em 43 a gente tem o primeiro computador, o Mark I em inglês, que vai decifrar os códigos secretos alemães na Segunda Guerra. Então a gente tem uma evolução também no computador, né? Porque a radiologia ela é dependente da tecnologia. Então, em 46 tem a primeira geração do computador a válvula, que tem um que ele esquentava muito, a temperatura ambiente era exatamente muito cara, as válvulas queimavam muito, grande consumo de energia. Então a gente tem o Anecli, que era 17 mil válvulas, então fazia um tempo gigantesco, era muito pesado, demorava muito. Em 47 a gente tem os transistores, que eram a forma vamos dizer, que os cientistas estavam lá, vamos dizer, evoluindo toda a tecnologia. Em 48 tem a segunda geração dos computadores, que usavam esses transistores, né? Ó, 47 foi descoberto, foi inventado, 48 está usando, que tinha um menor consumo de energia. Em 1950, então, a terceira geração de computador, que vai ser um computador comercial de grande escala, né? Que é o níquel, eram programados através de chaves, comercializados com sensor de silício. Em 56, a gente tem o primeiro celular, né? Que era essa coisa bonita aqui, né? Que era o Automatic em inglês ali, invenção do Ericsson ali. Pesava em torno de 40 kg, mas era um celular. A gente reclama do tijolão. 57, então, tem o primeiro satélite, o Sputnik, ali. Em 59, o processo planar dos circuitos integrados. Na radiologia, então, em 1942, a gente tem o primeiro protótipo de uma processadora automática, que demorava nada mais, nada menos 40 minutos. E era essa coisa linda, grandona aqui, mas era a primeira processadora automática. Olha que legal. Como a radiologia está relacionada com a evolução. Na década de 50, 48, 49, a gente tem um ultrassom com objetivos médicos, então utilizar a primeira ultrassom. Em 1950 temos a primeira imagem. No início era um preto e branco com som com pouca definição. Olha que bonito. Era isso aqui. Parecia nada com coisa alguma, mas era a primeira evolução. Então os pioneiros do ultrassom, olha essa banheira, né? 54 botava o cara para fazer, tinha que estar dentro da banheira. 55 já tem um ultrassom que o cara está lá dentro, sentadinho para fazer. Na década de 50, então, a gente tem o intensificador de imagem, o arco em C, né, 55, né, pelo Philips, o início das processadoras automáticas da Kodak, então começou lá já a melhorar. E em 1960 tem o filme radiográfico à base de poliéster. Eu tenho um vídeo depois ali, que posso até lá, que eu falo a evolução dos tipos de filmes ali e formato a imagem. Bem legal também. Tá aqui no canal esse filme, esse vídeo. Em 1960, então, a gente tem o primeiro laser. Em 1950, o modulador de desenvolvimento, o modem, né? 62, o primeiro modem comercial da Bell. 1972, tem o Tesla colocado em órbita, o satélite com o objetivo de telecomunicação, então a gente começa a melhorar a comunicação. Até hoje, a radiologia depende da comunicação, né? 62, o circuito integrado comercial de vários computadores encapsulados. Então, em 1963, o mouse é patenteado. Em 65, então, a primeira conexão entre computadores de mais uma linha de escada na Califórnia. Em 69, desenvolvimento um projeto, conectar centros de pesquisa. O início, então, de mídias de armazenamento, apenas para ler e não gravar.
Olha o ultrassom em 1960, que bonito era. Baita no transdutor. E o cara ficava olhando essa imagenzinha aqui. Bem prático, né? 66 já estava ali até com rodinha já. Então, a gente lê, sempre quando eu falo de história, eu gosto bastante de história por causa disso, né? Porque a gente vê como começou, né? Em 1965, o primeiro protótipo no mamógrafo, né? 65, primeiro com alvo de molibdênio. Tá aqui ele, bonitão. 69, uma nova com alvo de molibdênio e cone de compressão. Ó, já melhorou. 65 inventou, moto alvo de compressão. 68, então, é fundada a Integral, que é fundada, que é a questão de evolução, né? Então tem os pentes e formas mais tecnológicas. História 63, estudo de William Bill Gates, fez o que? O primeiro software para microcomputadores. 77, lançado um disquete com 1,2 megabytes. Bem legal. 70, a gente vai ter o que? Uma tomografia computadorizada. Então começa a usar os primórdios de uma tomografia computadorizada, um protótipo. A tomografia computadorizada, né, a construção da primeira máquina de tomografia ocorreu por Thorne, no Central Laboratories da Inglaterra. Grande parte da pesquisa foi suposta graças à contribuição da banda Beatles. Isso é interessante. O tomógrafo existe por causa da banda Beatles. O que tem relação entre a banda Beatles e o primeiro tomógrafo? Boa pergunta de pesquisa. Então, qual a relação entre a tomografia computadorizada e a banda Beatles? Porque foi, vamos dizer, o mesmo que os criadores deles. Os criadores, a mesma, vamos dizer, investidor. Em 1971, realizado o primeiro exame de tomografia computadorizada de crânio. Olha que legal, em 71. Hospital em Londres, né? O aparelho, ele tem um tempo de exame de 2 horas e 30 minutos. Olha que loucura, né? 2 horas e 30 minutos. E o tempo de reconstrução de 9 dias. Bem rapidinho, né? Já o ultrassom em 71, então já tinha uma escala de cinza, diversos tipos de intensidade já estava melhorando. Em 1970, temos a primeira ressonância magnética, descobriu na década de 40, poderia ser usada como instrumento diagnóstico. Em 71, o Paul, químico americano, criou os gradientes, que é usado até hoje. Olha que legal. O cara de 71 estava criando um artifício que é usado até hoje, né? A tomografia na primeira geração, o que a gente tem é um corte axial computadorizada, formava essa belíssima imagem. Em 72 a gente tem um ecrã único do filme fotográfico, monoemulsão para a mamografia. A mamografia lá criada em 65, aqui agora a gente está com a mamografia que tem apenas uma emulsão. Isso aqui também vocês vão saber ao longo do tempo. Redução de dose comparado com sem ecrã. Ecrã terras raras vai fazer o quê? Redução de dose. Eu explico isso aí lá no vídeo que eu vou deixar para vocês linkado também aqui. 73, então, Christopher apresentou ao mundo a primeira imagem de organismo vivo. Tá aí, por ressonância. Bela imagem. Mas era uma ideia, né? Acho que tudo que tem um começo. Em 76, né? O físico britânico, né, seus colegas, criaram as primeiras imagens do corpo humano de um dedo. Ultrassom em 76, primeiro aparelho, olha como vem melhorando, até a década de 76. 50, 60. Os tomógrafos 74, é o início da segunda geração, né? Uma imagem, um corte, demorava 5 minutos. Tá diminuindo o tempo, mas ainda é interessante. Na quarta geração, os cortes, tórax e abdômen demoravam 30, 40 minutos só. Aí a gente tem a tomografia por emissão de pósitrons, desenvolvidas então por Edward e Mitchell, em 73, na universidade. Então, até hoje utilizado. Gera imagens com a fatia em 3D que formam o estado funcional do órgão, o PET-CT, que sobrepõe imagens metabólicas e mais a tomografia computadorizada. Olha como a gente tem em 75 até 95. Então vai melhorando a qualidade dessa imagem. Por enquanto é limitado pelo custo, né? Em 83 ocorre então a separação da ARPANET, e aí vai vários softwares, Microsoft Windows lançado disquete, melhorando a imagem, pequeno disquete, então começa a melhorar a evolução tecnológica, a gente depende da evolução tecnológica para poder, vamos dizer, evoluir também. Em 89 criada a internet, que é
permite que você está vendo até hoje esse vídeo, implementada para a internet comercial no Brasil só em 95. Em 83, aparelho de ressonância diagnóstico, olha que bonito, instalado no departamento da Universidade de Manchester, Inglaterra. Em 89, tomógrafo helicoidal, né? Em 98, a gente tem o tomógrafo helicoidais com múltiplos cortes simultâneos, multi-slicers. A tomografia computadorizada deixa de ser uma axial e passando a ser multiplanos, né? E aí a gente tem, ó, corte axial, coronal e sagital. Também planos e eixos, também tem uma aula sobre isso. A mamografia na década de 60, né? E é na década de 90. A nossa ressonância magnética, olha como evoluiu o tamanho, a qualidade e a qualidade da nossa imagem, né? Ficou bem mais nítido, né? Mais informação. Isso, eu sempre digo, tudo tem um começo. O ultrassom, né? Que era algo bem precário até hoje, que tu tem uma imagem 3D, faz tudo que tu quiser, quase. Os aparelhos telecomandados, os móveis, os plates digital, o arco em C. Então, a digitalização das imagens, então desde uma imagem processadora até uma câmera escura, câmera clara, então tudo que fazia para a imagem. Até a digitalização da imagem. Hoje tu pega um plate de fósforo, coloca aqui, uma impressão, enviar via internet, olha como evoluiu. Até a questão de uma imagem digital. Já está uma imagem do computador, tu manda, coloca na internet e o médico que está em outro lugar do mundo consegue dar uma resposta. A digitalização da imagem, tanto impressão no papel quanto arquivar isso em digital, né? Então tem a primeira chapa em 1898 até aqui um raio-x digital em 2005. Olha que a gente já está em 2020, 15 anos depois. Óbvio que evoluiu em qualidade e em precisão. Então desde uma imagem aqui precária lá no começo até uma imagem hoje quase 3D, onde é que tu vê todos os detalhes no ultrassom. A tomografia também teve uma baita evolução, né? Desde uma imagem quase quadriculada, cheia de pixel, né? Até uma imagem bonitinha, até uma reconstrução, tudo que precisa. Até os cortes, ó, tem todos os cortes da evolução da ressonância magnética. Até uma reconstrução aqui, uma 3D cerebral. Né? E o futuro? O que nos resta, então, para o restante, para a evolução da radiologia, né? Sem estar ligado tanto com a tecnologia? O que nos resta? Aí fica sempre essa pergunta, o que falta ainda ou quais o futuro, né? Porque a gente sempre olha lá pro passado e vê, diz, olha, aquilo ali era muito feio, era muito ruim, tá? Mas era o começo. Agora, obviamente, quanto mais a gente melhorar de tecnologia, a gente vai lá. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau.